Fala pessoal, o GM Evandro aqui e hoje é dia de episódio novo da série de partidas de 10 minutos aqui no chess.com, onde nós vamos subir no rate desde os 400 até os 2.200. O rating atual da conta ele é de 1750 e bora começar aqui com a nossa primeira partida, bora colocar para jogar. Estamos buscando um adversário, vamos jogar a primeira partida de pretas, vamos ver o que a galera aqui dos 1700 está aprontando, quais são os erros e acertos do jogador de 1700 aqui no chess.com. Eu vou responder aqui o E4 com E5, eu venho jogando o E5 a série inteira de speedrun, então vamos continuar com o E5, levando aí para essas posições mais abertas. Meu adversário faz aí o bispo C4, levando para a italiana, e eu jogo aqui a abertura, a defesa dos dois cavalos contra a italiana. Ele jogou com D3, levando aí para uma Gil Copiano, que é uma versão da italiana que leva para um jogo mais tranquilo, onde ele quer jogar com D3 e C3, então nada de fegatelo ou qualquer outro tipo de gambito. Eu vou levar meu bispo para C5, que é a casa mais ativa para desenvolver esse bispo. Ele já rocou rápido, vamos jogar então com D6, que é um lance normal para poder desenvolver esse meu bispo. E aqui ele faz H3 rápido. Se você está assistindo essa série desde o começo, você já deve ter visto que jogar H3 tão rápido assim pode ser um problema para as brancas. Isso porque eu ainda não defini para onde vai o meu rei. Então, em muitas posições, eu posso pensar em jogar com G5 e G4. Mas antes disso, eu vou dar uma casa de respiro para esse meu bispo, porque senão eu posso levar D4. Mas agora contra Dama E2, esse G5 parece muito forte. Qual que é a justificativa para fazer um lance como esse? Porque geralmente eu explico aqui para vocês, né? Ó, tem que desenvolver as peças, tem que rocar pequeno, tem que colocar o rei em segurança, não sai atacando de uma vez sem ter o desenvolvimento, sem ter colocado seu rei em segurança. Só que aqui eu estou querendo jogar G5. E por que isso? Porque ele tem aqui um ponto de contato. Nós temos aqui uma ruptura em G4. E acontece que depois do lance G5, D4 não funciona, porque está muito bem controlado pelas minhas peças aqui, o bispo de C5 e o cavalo de C6. E acontece que o G4 já está chegando no próximo lance, então está muito rápido. E ele não consegue explorar isso, ele não consegue aproveitar que o meu rei está no centro. Ele tomou agora em C5, vamos tomar de peão. E agora ele tem que lidar com esse cavalo cravado, a torre chegando em G8 já para o ataque, eu podendo rocar grande muitas vezes com dama D6 e roque grande. Por exemplo, agora eu faço um torre G8 e vou seguir o ataque mesmo sem ter rocado. Já tenho ideias de bispo H3, por exemplo, o bispo H3 já ganha uma qualidade, não é verdade? Porque o que ele vai jogar contra isso? Só que cavalo H5 parece ainda mais forte, hein? Porque cavalo H5 eu tô passando esse cavalo para F4. E agora, hein? O que é mais forte? Cavalo H5 ou bispo H3? Porque bispo H3, G3, bispo F1, toma, eu já ganho uma qualidade já. Mas a verdade é que esse lance parece mais forte ainda. Porque se chegar um cavalo em F4, ganhando um tempo em cima da dama, já ameaça G2, combinado com a torre em G8. Ele vai tomar mate nessa posição, se chegar esse cavalo em F4. Vamos ver se ele consegue encontrar algo. Dama E3 é o lance que eu estava pensando, para sair dessa cravada e ameaçar o peão de C5. Ainda ameaça o peão de H6. Eu posso levar o cavalo para F4, que tem várias ameaças. Vamos lá, vou levar o cavalo para F4. Provavelmente G3 é forçado. E eu não sei exatamente qual vai ser meu lance depois de G3. Tá tudo muito bonito aqui, mas ainda não sei o que eu vou fazer depois desse lance. A posição tem cara de estar muito boa, mas vamos ter que pensar no que fazer. Talvez eu jogue dama D6 e roque grande simplesmente, porque não tô vendo um ataque tão imediato assim. Bom, ele fez cavalo toma E5. Vamos tentar entender o que ele está querendo fazer com esse lance. Sempre que você estiver jogando as suas partidas, antes de fazer um lance de uma vez, já pensar assim, qual é o meu lance, tenta entender o que ele está querendo. Bom, aqui cavalo por E5, se eu jogar cavalo por E5, ele vai jogar dama por F4. Essa aqui é a ideia dele. Ele está assim ganhando um peão na brincadeira.
que ele não viu? E aí você pode se perguntar assim, será que eu tenho algum intermediário, algum cheque, algum lance forçado, algum lance que ameaça mate, algo assim? O detalhe que ele não viu é que ele tá quase tomando mate nessa posição, porque ele leva agora cavalo E2 cheque, e se ele traz o rei, por exemplo, para H2 ou para H1, ele tá levando dama H4 cheque. Então aqui ele perdeu a dama com isso, porque eu faço agora cavalo E2. Então ele deixou escapar esse cheque, esse intermediário. Ele só calculou o cavalo por E5. Então aqui uma dica para você, sempre que você for fazer um lance, tenta se perguntar qual que é o lance mais forçado do meu adversário. E o lance mais forçado é sempre o cheque. Então o lance que é cheque é o lance que você tem que ver, tem que buscar sempre que for jogar. Porque aqui, basicamente, ele perdeu a partida com esse lance. Cavalo E2, cheque. Ele vai ter que abandonar depois desse cheque. Não tem o que fazer mais. Ele deixou passar o intermediário. Mas olha que interessante que é essa ideia de jogar o G5 e G4. É uma das ideias mais perigosas que o preto tem para enfrentar a italiana. Então, italiana que é uma abertura aí super popular. Se você joga E5, você enfrenta a italiana, você tem que conhecer essa ideia. Porque aí sempre que o cara jogar H3, você tem esse tema para usar. Jogar H6, G5, G4, uma ideia muito interessante, uma ideia bem agressiva para usar. E eu acredito que já é a terceira vez que eu consigo fazer isso nas partidas aqui na temporada de speedrun. Essa sendo contra o adversário de maior rating, que é o de 1700. Vamos lá, ó, ele tomou de dama, vai jogar agora um bispo F7. Eu vou fazer ré F8, bispo G8, rei G8. Mas aí ele vai ficar com muito material a menos, vai ficar basicamente uma dama por uma torre. Acho que ele vai seguir brincando aí mais uns lances, mas acabaram as peças dele, né? Bom, vamos ver aí como que ele vai jogar. E olha, essa ideia de jogar esse G5 contra G4, assim, se você enfrentar um jogador mais experiente, você jogar contra um grande mestre, por exemplo, muito provavelmente ele vai conhecer essa ideia, né? Tanto que ele vai evitar de jogar o H3 rápido. Mas contra outros jogadores, até mesmo um jogador forte, pode ser que ele não conheça isso. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse tema foi numa partida jogada pelo Michael Adams de brancas contra o Shirov, né? São dois grandes mestres aí bem fortes. Então, você vê, o Adams jogou H3 e entrou na posição, né? Assim, levou o G5 e tudo mais. Tudo bem que a partida é mais antiga essa, né? Hoje em dia já é muito mais popular o G5. Hoje acho difícil algum grande mestre jogar Rock H3. Mas vamos lá, joguei tomando em D3, ele tomou. E aí temos uma dama para um cavalo, na verdade. É muito material de vantagem. Vou jogar Rock grande. E tô preparando um torre por G2 já. Quase um torre por G2. Talvez um dama H3, para depois de G3, aí eu faço torre por G3. E aí pode ter os mates aqui logo na sequência. Bom, ele jogou um cavalo para F1, já caindo essa torre de D1. Eu tenho algum tema de mate? Acho que não. Vamos tomar então em D1. Ele vai tomar, a torre toma. Eu acho que ele vai abandonar agora. Porque ele vai ficar sem lances já. São duas torres contra o cavalo. É aquele momento que bate uma deprê já. Ou não, né? Não bateu a deprê nele ainda. Vamos trazer a torre para D8. E aí acabaram as peças. Vamos sair coletando os peões. Caramba, ele vai seguir jogando ainda? Você tem 1.700, cara. Acho que agora vai. Agora ele abandonou. Vamos lá, vamos fazer a revisão dessa partida. Essa é uma linha que eu quero colocar no meu curso de E5 que eu tô fazendo pro Chessflix, que eu já mostrei aqui até para vocês, já comentei por aqui, né, uma variante da Ruy Lopes, que é aquela Arcanjas com bispo C5, mas contra a italiana, essa é um tema, uma variante que
eu vou colocar ali no curso, né? Se você é aluno da Chessflix, fica ligado aí. Se você ainda não é aluno, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você entrar para a nossa lista de espera. Inclusive, quem faz parte da lista de espera, durante esse mês de aniversário da Chessflix, você pode entrar, se tornar um aluno com uma condição especial, beleza? Se você ainda não é aluno, já aproveita esse mês de maio, beleza? Bom, então aqui que é o detalhe, ele fez esse H3 rápido na italiana. Então fiz H6, C3, A6, Dama E2 e agora vem o momento do G5. Esse é um tema muito legal que você pode usar sempre que o teu adversário rocar pequeno e fazer o lance H3. O G5 ele acaba chegando com muita força. Ele veio com bispo E3, levou o G4 e o detalhe é esse, já abriu a coluna G e o meu rei no centro ele está muito mais seguro do que o rei dele rocado, porque agora já está vindo torre G8. Aí veio o cavalo H5, tá bom. Cavalo F4. E aí o erro decisivo dele, o cavalo por E5, que aí levou o cheque. No fim a partida, joguei ali os melhores mesmo. Talvez não tenha sido mais preciso segundo o computador. Em que momento? Talvez esse do cavalo H5, ele acha que tem algo melhor? Eu acho que esse cavalo H5 não é o lance também. Ao invés de torre G8, ele achava que o cavalo H5 direto era melhor. Mas são detalhes, né? Aqueles detalhes que o computador sempre vai jogar o primeiro da máquina e a gente não consegue, né? O humano não vai... A não ser que seja o Calcin, né? O Calcin muitas vezes consegue. Vamos lá, ó. De novo E5. E aí vem a vienense com cavalo C3 e F4. Outra posição que eu já joguei por aqui também na temporada, fazendo esse F5 contra o dama F3, que é um lance que geralmente o pessoal se enrola já, que não é o mais popular, mas é o mais forte. Tem esse detalhe. Caramba, esse lance é esquisito, hein? C6. Muito esquisito esse cheque. Ó, aqui ele perdeu uma peça já. E aí, ó, vamos ver se você tá afiado na tática. Vou até dar um tempinho aqui para você que está assistindo pensar. Jogam as pretas e ganham uma peça inteira. O que fazer agora? Rolando o tempo. Vamos lá. Deixa aí nos comentários se você conseguiu achar a resposta. Porque como que faz para encontrar esse tema? Você sempre vai olhar se o seu adversário tem peça em defesa. Então, peça em defesa é sempre tema tático. Então, por exemplo, o bispo em A4, ele, nesse momento, ele está defendido pelo cavalo. Mas, por exemplo, se eu jogo o cavalo por C3, ele vai tomar ou de peão ou de dama, o bispo em A4 ele está no ar. Então, guarda isso. Peça em defesa é sempre tema tático. E por conta disso, eu posso fazer cavalo toma C3, tomar esse cavalo, seguido de dama H4 cheque. E agora está caindo o bispo lá do outro lado. É aquele problema da horizontal, né? A capivara nunca vê na horizontal. E aí o cara perdeu uma peça inteira, já abandonou a partida por conta disso. E aí, você conseguiu encontrar esse tema? Quero ver aí nos comentários quem conseguiu, quem não conseguiu. Mas vamos lá, revisão da partida. Essa foi muito rápida, na verdade. Temos aí 100% de precisão, né? A partida muito curtinha. Então, quanto que ficou ali para ele foi... Deixa eu ver. Não, tem que voltar aqui. E agora eu não sei quanto que ele não está querendo aparecer aqui. Deixa eu colocar de novo, que aí vai aparecer. Vamos colocar a revisão da partida. Bom, por parte dele não foi das mais precisas, né? Deu 77,3 para ele, 100% para mim. Posição toda teórica, né? De uma vienense. E daí eu faço esse lance F5. Esse é o mais forte mesmo. É o primeiro do computador. A ideia desse lance, gente, é que aqui eu quero fortalecer a base do meu cavalo. O cavalo é uma peça que precisa sempre de um ponto de apoio. E daí, se ele tomar em passant, eu volto tomando de cavalo. E agora essa dama tá muito mal em F3. Porque eu posso jogar com bispo D6 e roque. E a torre já vai ficar ali alinhada com a dama, podendo surgir vários temas táticos na posição. Então a dama não fica bem. Então não é uma boa ideia tomar em passant. O melhor aqui é jogar com D3 mesmo, expulsando esse cavalo daí e jogar essa posição. É uma posição onde muitas vezes o bispo
ele fica um pouco preso, o preto tem mais espaço, uma posição bem confortável de se jogar de pretas. Agora, no momento em que ele joga esse cheque, esse lance não tem muito a ver com a posição, né? Eu jogo C6 e aí bispo A4 enterro H2, tinha que voltar o bispo para E2, ele tá pior, mas pelo menos não caiu nada na posição. Aí no momento que joga essa, aí aquele tema peça em defesa, sempre tema tático, e aí acaba caindo a peça lá na casa de A4. Galera, então E5 matador por enquanto, né? Se você gosta de jogar com E5 contra E4, me conta aí nos comentários que eu posso ir testando mais variantes aqui para vocês irem aprendendo mais, que eu acredito que é um lance mais forte ali contra E4, né? Aquele lance mais clássico, sempre você vai conseguir boas posições jogando E4 e E5. Mas é isso, chegamos aí a 1765 de rating. Se você está gostando aqui da nossa série, deixa aquele like que ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Vamos encerrando então por aqui e até a próxima.